Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dentro do nosso horário, graças a Deus, juntos para darmos sequência ao estudo em Romanos, desta vez parte 19. E graças a Deus pelos que já estão apostos, atentos ao horário, para que possamos avançar agora, indo aí para até a metade deste capítulo 5, que esperamos em Deus possamos fechar na próxima semana com a parte 20. E aí também estaremos fechando nossos estudos este ano. Só voltaremos no próximo ano, mas ainda estaremos juntos na quinta-feira que vem, querendo Deus, com a parte 20. Hoje, o nosso trecho para ser parte 19 corresponde aos versículos 6 a 11. Estivemos considerando semana passada a parte 18. Romanos 5, de 1 a 5. E hoje, então, o trecho que temos para considerar é capítulo 5, versículos 6 a 11. Mas eu vou fazer a leitura inteira, de 1 a 11. Por que eu vou ler de 1 a 11? Porque esse é todo o trecho, de fato. Os comentadores, quase que na sua totalidade, eles comentam o trecho inteiro, de 1 a 11, por conta do assunto que introduz o que vem em seguida, como veremos, querendo Deus, semana que vem. E eu resolvi, pessoalmente, fazer uma subdivisão. A primeira parte ficou com a parte 18, semana passada, de 1 a 5, porque eu queria enfocar os argumentos de Paulo naqueles 5 riquíssimos primeiros versículos do capítulo 5, não é? Ali quando falamos sobre provação, que gera por fim a esperança, e todas aquelas considerações que viemos abordando aí, começando com: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão lembrar muito bem. Então, como a riqueza dos argumentos era muito grande, eu resolvi, então, me deter somente nos 5 primeiros versículos ali e hoje fazer o complemento a partir do versículo 6, que, por sua vez, estes sim, no meu entender, introduzem o assunto que teremos para a próxima semana, que será a nossa parte 20. Mas vou fazer a leitura inteira, de 1 a 11, embora a abordagem seja somente de 6 a 11, dado o fato que acabei de explicar. Então, voltando à leitura do nosso texto, Romanos 5, de 1 a 11, o texto diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, aí sim começa o trecho de hoje, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, do sangue, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, eu vou fazer a abordagem pela ordem, é evidente, a partir do versículo 6. Mas há alguns argumentos aqui enfocados por Paulo que eu tenho necessidade de antecipar, de colocar um pouco mais à luz, trazer adiante de nós. No entanto, eu quero, antes de fazer qualquer abordagem, lembrar aos que porventura tenham perdido a parte 18, semana passada, de uma riqueza incomum, porque ela introduz não apenas o que estamos considerando hoje, que é uma continuidade, mas todo este capítulo 5. E o capítulo 5, por sua vez, é base para os grandes e fortes argumentos doutrinários dos capítulos 6 e 7 de Romanos. Coisas de que poucos entendem, poucos têm domínio deste assunto na dimensão com que Paulo o apresenta. É claro que não só estes,
vários outros argumentos aqui da carta, mas muito especialmente destes 2 capítulos que vão amplificar em muito o nosso entendimento do significado de justificação pela fé. Bem, quero então reforçar a orientação a que vejam a parte 18. Houve alguns que não participaram semana passada e estão participando aí hoje, podem perder, ficar e achar que hoje, esta abordagem de hoje lhes dará a resposta ao que perderam semana passada. Não, não, não. O que temos lá é imprescindível, é importante que você se detenha ali. É rico também, é rico e profundo, é importante para nós. Um pequeno parêntese, logo que abri aqui a nossa live de hoje, tive duas informações passadas aí pelo provedor de que a transmissão está lenta, o sinal está lento, a conexão está lenta, caiu 2 vezes antes de começarmos. Pode ser que isso aconteça. Não sei como está chegando para você, porque também não entendo o que eles estão querendo dizer com está lenta, não quero dar atenção a isso. Mas eu estou percebendo realmente a imagem empalidecida aqui, para mim. Tá? Não sei como é que está chegando para vocês. Vamos para frente, vamos tocando. É o que nós temos hoje na parte 19 do nosso estudo de Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11. Bem, como eu disse então, conforme comecei, quase que a totalidade dos comentadores pegam todo o trecho, de 1 a 11, que vai introduzir o que vem em seguida, capítulo 12, que diga-se de passagem, ainda iremos lá, é claro, na semana que vem, mas diga-se de passagem, até para deixar você um pouco mais interessado, que toda a argumentação que nós temos, de 12 até o versículo 21 do capítulo 5, que é o que encerra o capítulo 5, essa argumentação que Paulo, e inevitavelmente teremos que fazer isso também, de que Paulo se serve com muito mais profundidade em 1 Coríntios 15, e vamos ter que trabalhar com os 2 textos, volto a dizer, é muito pouco percebida, entendida pela própria igreja evangélica. De maneira que isso cria um esvaziamento tão grande da riqueza dessa doutrina, uma compreensão tão diminuída da sua amplitude, que o nome é empobrecimento da fé. Nós pretendemos, é minha pretensão ousada, fazer como os outros comentadores, que a nossa abordagem esclareça você de tal maneira que isso te enriqueça, levante suas convicções a um nível irretocável. A profundidade da sua confissão crie raízes, como Paulo diz, arraigados e alicerçados em amor, que se torne inabalável, como nunca antes. Por menos que gastemos tempo em cima, ela é muito rica, não sei se daremos conta só com a parte 20, mas por menos que gastemos tempo, o pouco que puder ser abordado ali, nutre o nosso conhecimento de algo que a igreja pouco paga. Porque não é que a igreja não tenha o interesse, é que a maioria, quase que a totalidade do funcionamento cristão evangélico dos dias de hoje, em termos de púlpito, é a pregação temática de um texto da Bíblia, gastando aí no máximo 30 minutos. É muito bonito, é muito gostoso, é muito bom, mas isso não traduz ensino. Isso não traduz aprofundamento. E aí vamos tendo uma geração de crentes rasos. E eu não preciso explicar mais nada a respeito. E então a esta razão, porque assuntos de uma profundidade, de uma complexidade deste tamanho, passam batidos. E aí nós achamos que é bastante saber que Jesus morreu pelos meus pecados e eu estou salvo, vou viver eternamente com Deus, amém. Não, não é bastante. Vivemos num mundo de dúvidas, de tentações. Paulo é claro quando mostra que devemos ter a nossa mente guarnecida com o capacete da salvação, porque o diabo lança dardos inflamados, e aí o escudo da fé nos protege. Ele usa toda aquela alegoria que você conhece em Efésios capítulo 6 para nos advertir do fato de que vivemos num campo de batalha, onde o objetivo do nosso inimigo é derrubar a nossa posição, é nos tirar dela.
é nos esvaziar de nossas convicções, porque ele pretende construir um povo apóstata, para que o seu filho, o anticristo, prospere, encontre lugar e tenha acolhida. Eu não vou gastar tempo aqui falando sobre isso, porque o nosso assunto não é escatologia. Mas estou apenas esclarecendo a você quanto a esta importância e necessidade dessa riqueza e desse aprofundamento. Pois bem, aqui pois nós introduzimos esse assunto intensificando a atenção sobre a provisão de Deus para resolver o problema dos efeitos do pecado na vida dos homens. Mas eu disse que algumas coisas eu teria de pensar antes de fazer a abordagem propriamente dita, não foi isso? Sim, eu disse, por exemplo, que Paulo trabalha aqui com alguns argumentos que são repetidos. Sim, se você perceber nesse trecho tão curto que eu li, releia depois, de 6 a 11, ele usa a palavra reconciliação várias vezes. É muito próprio de Paulo. Ele enfatiza muito um argumento, provavelmente, talvez, domingo, eu pregue um trecho do livro de Romanos, na pregação do domingo 17h30, onde você vai ver que há essa enfática repetição de um termo, uma palavrinha, uma expressão, um vocábulo, é próprio dele. Ele está dando ênfase para chamar atenção, ele está dando ênfase para tornar contundente a mensagem, para registrá-la. Aqui ele está repetindo muito a palavra reconciliação, seja na forma de substantivo, seja na forma de adjetivo, reconciliados, reconciliados, reconciliação. Ela está aí, desde o versículo 6, porque é isso que está tomando a mente dele. Você vai lembrar que o argumento com o qual ele vem trabalhando com muita paixão a partir do versículo 18 do capítulo 1 é a ira de Deus que paira sobre todos os filhos da desobediência. E aí ele vai nos mostrar que na imputação da sua justiça que nos foi oferecida e provida através do sacrifício de Jesus, Deus nos livrou dessa ira. Aqui, de igual maneira, e com mais ênfase ainda, ele vai dizer que por conta de Jesus e da sua morte, nós fomos pela morte do Filho de Deus, pelo sangue do Filho de Deus, é versículo 9, nós fomos justificados pelo seu sangue. Aí ele diz assim, olhem a ênfase, muito mais ainda, por meio dele, desse sangue, não é? Seremos salvos da ira de Deus. Ora, quando ele diz aqui no versículo 9, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus, alguém diria, então ainda não estamos livres, ainda não estamos salvos da ira? Ele não deixou claro que foi justamente a imputação da justiça que nos livrou da ira. Sim, e estamos livres. A ênfase que ele está dando é porque agora ele está usando uma argumentação de que vai se servir de novo em Tessalonicenses, apontando a ira para o futuro. Veja, em 1:18 ficou claro, e nós procuramos enfatizar bastante isso, né, porque é fundamento da nossa confissão, que enquanto não cremos em Cristo, não nos envolvemos, não entramos no sangue da aliança, enquanto não nos tornamos em aliança com Deus por meio da oferta que ele fez em Jesus, somos filhos da ira. Paira desde o céu, não foi isso que vimos? A ira de Deus sobre todos. Os homens jazem debaixo da ira de Deus. Todos os filhos da desobediência, mesmo aqueles que foram criados dentro da igreja, mas se não entrarem em aliança pela fé, a ira paira sobre eles. Mas uma vez crendo, foram livres da ira e estão livres. Quando ele fala aqui, muito mais seremos livres da ira, agora ele está se referindo a uma manifestação escatológica da ira de Deus. Ele está se referindo ao dia do juízo. O dia do juízo, em Apocalipse, é apontado com uma fraseologia tremenda, terrível, de que alguns, porque nada entendem do evangelho, ímpios, né? Se servem para dizer que há um outro Cristo sendo pregado em Apocalipse, totalmente diferente do Cristo dos evangelhos, porque lá fala da ira do Cordeiro, o dia da sua ira. O João, ele escreve as mensagens dos grandes corais do céu que ele ouve, pintando com cores muito fortes aquele louvor em que eles declaram que os ímpios na terra, no dia da grande ira, estarão desesperados, pedindo às montanhas que caiam sobre eles e que os escondam do dia da ira do Cordeiro, daquele que está no trono e do Cordeiro e da sua ira. E essa palavra, a ira de Deus, ela é muito enfatizada por Paulo
era muito enfatizada pelos profetas do Velho Testamento, mas é também muito enfatizada por Paulo, tanto aqui quanto em Tessalonicenses, para falar do dia do juízo. O dia do juízo não é um dia de tolerância, não é um dia de pesar coisas na balança. O dia do juízo é dia de sentenças. E a Bíblia é clara, ela adverte os homens. Há milênios antes do Evangelho está escrito, milênios antes de Cristo encarnar, que haverá um dia da ira. Os homens foram advertidos a esse respeito. Essa ira se manifestou a partir da queda no Éden. E aí Paulo está dizendo que por conta da reconciliação, do preço que foi pago pelo sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira, a outra ira, a ira que vai se manifestar com sentenças no dia do juízo. É isso que ele está se referindo aqui. Eu não podia deixar de pontuar isto, porque a nossa argumentação de hoje, ela abrange tudo que foi lido de 6 a 11. E aí eu tive que pontuar alguma coisa para que você possa absorver o máximo possível do significado deste sentido, do que temos aqui. Pois bem, o verso 6, ele nos revela assim, vamos relê-lo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Claro que quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, aponta o fato de que esse era o nosso título, esse era o lugar que ocupávamos, éramos ímpios. Cristo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, Cristo morreu pelos fracos, Cristo morreu pelos fracos que são ímpios, Cristo morreu pelos ímpios que são fracos, a linguagem é uma só, tá bom? Isto é o que ele está dizendo aqui no verso 6. E o que o verso 6 então está apresentando para nós? Nos revela que éramos fracos, por isso que eu fiz essa mistura aqui agora, para dizer fracos pelo ou por conta do pecado. É isso. Ele usou de um eufemismo quando trabalhou com a palavra fracos, que no grego tem por origem a palavra astenia, e você conhece o que significa astenia, não é? Fracos, astenia, sem tonicidade, sem força. Pois bem, aí isso parece sugerir então a ideia de uma vitimação, fragilidade. Não, o termo está aqui aludindo a uma situação que é pejorativa até. Na verdade, não há aqui nenhum alívio, é um eufemismo para não dizer quando éramos pecadores, porque ele vai usar uma palavra ainda mais pesada que é ímpios, ou sem piedade, impiedosos, né? Lembra? Do céu manifesta-se a ira de Deus sobre toda a sorte de injustiça e impiedade dos homens. Os homens não piedosos são ímpios. É uma justaposição, uma palavra que é uma combinação de justaposição. Ímpios, não pios, não piedosos. Pois bem, fracos então para dizer pecadores. E ele vai trabalhar exatamente com esse termo no versículo 8, final do versículo 8. Fracos, por conta do pecado. Fracos então significa pecadores, não fragilidade. Porque isso não atenua a realidade do homem decaído aos olhos de Deus. Pelo contrário, a fraqueza chamada pecado nos constituía em inimigos de Deus, que eu já citei semana passada e disse que voltaria a isso inevitavelmente hoje, porque está dentro do versículo 10, conforme ele apontou aí no versículo 10. Volte ao versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, veja, nesta fraseologia ele está juntando o que vem dizendo nos versículos 6 e 8. No 6 ele disse éramos fracos, ímpios, no 8 ele diz pecadores, e agora no 10 ele diz inimigos. Inimigos era o estado em que nos encontrávamos na relação com Deus e aos olhos de Deus. Por isso, como cabe muito bem a repetição da palavra reconciliação e reconciliados dentro desse trecho tão curto. Porque veja, volto a dizer, o que está dominando a mente dele o tempo todo é esta ideia. O estado em que vivíamos. Que em Efésios 2:1 você vai lembrar muito bem, especialmente você que me abençoou participando do rico estudo de Efésios ao longo daqueles meses em que estudamos a carta, capítulo 2, versículo 1, ele dá ali uma outra titulação para nós. Ele diz que no pecado, enquanto ainda não éramos do Senhor Jesus, nós estávamos mortos.
Éramos defuntos espirituais, cadáveres espirituais, essa é a palavra, mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, estávamos em decomposição moral. Lembram? Falamos isso na ocasião. São muitos argumentos, são muitas alegorias ou metáforas ou meras fraseologias de que ele se serve para dar ênfase ao estado de pecaminosidade e de queda. O homem decaído. Então ele vai mostrar que nós éramos, repetindo aqui, fracos, porque pecadores, porque ímpios, porque inimigos de Deus. Nessa condição éramos inimigos. Inimigos, como que alguém sai do estado de inimigos? Bem, a Bíblia chama toda esta ação, todo o pacote do plano de Deus para mudar esse quadro de aliança. O inimigo recebe a oferta de aliança, reconciliação. Deus é ele quem oferece a reconciliação. Aquele mesmo que entrou em litígio, aquele mesmo que nos declarou inimigos, nos resolve o problema e nos oferece reconciliação por meio de Cristo. É mais do que dizer neste momento, por meio de Cristo. É exatamente a terminologia de que Paulo se serve em 2 Coríntios 5. Em Cristo. Sabe? Por meio de Cristo é válido para nos fazer entender que Jesus foi o preço. Amém? Jesus foi o resgate, a oferta do resgate. Jesus veio e pagou o preço pelo nosso pecado. Isto é a ação, isto é o plano em desenvolvimento. Mas quando Paulo fala em 2 Coríntios 5,19, que Deus em Cristo nos reconciliou, ele está indo além. Porque ele está mostrando que quem pagou o preço foi o próprio Deus, na pessoa do seu Filho. Então, ele estava presente pessoalmente na pessoa de Jesus, nos reconciliando consigo. Então, Jesus não ficou sendo, como parece, assim, num primeiro momento, o embaixador que vem. Os embaixadores somos nós, segundo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,20. Segundo aos Coríntios. Então, Jesus vem como embaixador e faz as pazes entre nós e Deus. Não, é muito mais do que isso. Deus vem na pessoa de Jesus e nos abraça, nos reconcilia consigo. Lança para longe as nossas transgressões, como os profetas dizem, rasga a cédula que era contra nós, como Paulo nos diz em Colossenses, e a crava na cruz. Ou seja, Deus cancela e simplesmente chega e diz: está tudo bem entre nós, você entrou em aliança comigo, você saiu do estado de inimizade, você saiu do estado de inimigo e se tornou aliado. Oh, meu Deus, isso é um salto que nenhuma proposta diplomática por nações, por mais elevadas e nobres que elas sejam, alcança. Nunca. Por quê? Ainda que uma nação em beligerância com outra entre em aliança e se junta, inclusive, para fazerem programas mundiais em aliança, como foi o caso dos aliados na Segunda Guerra Mundial, nenhuma delas faz absorção cultural. Só Deus fez. Quando ele nos ofereceu a reconciliação através de Jesus, ele nos deu o poder de sermos feitos seus filhos. Ele fez uma transformação em que viramos seu povo, parte dele, família, segundo a linguagem de Paulo em Efésios. Nenhuma nação consegue fazer isso diplomaticamente, se reconciliando com outra que antes era inimiga. Não vai mudar a cultura, nem a língua muda. Mas aqui o que Deus fez conosco foi uma transformação de tal ordem que a nossa aliança nos tornou integrados na categoria de filhos. E por isso é que, para ser idêntico e não apenas uma adoção que recebe apenas uma titulação, ele mudou a natureza, ele colocou o espírito desse filho dentro de nós. Esse é o plano da redenção, esse é o plano da reconciliação. Volto a dizer, Paulo está com isso na sua mente quando faz esta abordagem para nós. Agora veja, nós vamos trabalhar nesse momento com os versos 6 e 8 para que você entenda a grandeza deste processo. No verso 8, o apóstolo nos dá consciência de 3 elementos do programa de Deus. Primeiro, ele vai dizer:
que o amor de Deus se revelou no fato da morte de seu filho. Veja lá. Mas Deus demonstra seu amor por nós. 2 pontos. Na minha versão está 2 pontos. Na sua está assim. No fato de que, não é isso que você tem? Deus demonstra. Veja, a sua versão diz assim: Deus revela o seu amor para conosco. Sim, Fátima, exatamente. Deus sofreu com seu filho. Deus sofreu junto com seu filho. A paixão foi da Trindade inteira, junto. Pois bem, voltando aqui. O que nós temos neste momento é que a sua versão diz assim: Deus revela o seu amor para conosco. A minha está usando um verbo muito mais forte. A minha está falando de mostruário, está falando de demonstração, de evidenciação. Não é de comunicação de um fato, entende? É de uma evidência. Deus fez uma demonstração. Deus deu uma prova. Pronto. Deus prova. Ah, pastor, mas é assim que está na minha versão. Amém. As versões mais antigas dizem: Deus prova o seu amor para conosco. É isso que diz o versículo 10. Deus demonstra, prova, dá uma prova do seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aí ele vai entrar com aquele argumento do 9. Pode ser que por alguém bom alguém ouse morrer, mas não por alguém que é ruim, que é ímpio, que é injusto. Não é verdade? Ele está dando reforço ao seu argumento. Mas o que ele está dizendo aqui com ênfase no versículo 8, é o primeiro dos 3 elementos que eu quero compartilhar com você, é que a demonstração do amor de Deus para conosco foi a morte do seu filho. Cristo morreu em nosso favor. Gente, mesmo com o argumento do versículo 9, que aliás, é o versículo 7, que ele tinha dito: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Ele está falando muito da linguagem morte, dar a vida, substituir o outro, em termos de entendimento humano, das relações humanas, da realidade humana. Quando a Bíblia fala da morte do Filho de Deus, é preciso que a gente entenda a profundidade do alcance, do significado dessa morte. Nós somos seres morrentes. Todos os seres vivos morrem e morrerão. Foi um decreto de Deus na queda, o juízo de Deus sobre a desobediência da humanidade representada por Adão, como veremos semana que vem. Certamente morrerás. E a palavra não pode falhar, não volta atrás. Foi Satanás que chegou lá no ouvido de Eva, insinuando que Deus mentiu. E Deus mostrou que ele é Deus e que ele cumpriu, porque ali estava o impacto da ira de Deus já de imediato sobre a queda, o pecado do homem que quebrou sua imagem e semelhança. Mas somos seres morrentes. Como já nascemos como seres morrentes, Adão deve ter se surpreendido com a morte de Abel. Foi a primeira morte sobre a terra. Mas a partir dali isso caiu no lugar comum. Até que também, 900 anos depois, ele morre. A questão é que somos seres morrentes. Por menos que queiramos morrer, por mais que lutemos contra a morte, é nosso direito, é instinto de vida. Temos aí a ciência a favor e os nossos parentes à nossa volta na maior luta quando a gente adoece, não é verdade? Porque ninguém quer perder ninguém, ninguém quer passar pelo luto, ninguém quer sepultar ninguém. Mas somos morrentes. A morte faz parte do nosso contexto. Nós a respiramos, nós a vivenciamos. Nós temos notícias dos obituários todos os dias, 7 dias por semana. Mas preste atenção nos títulos do Filho de Deus. Quando a Bíblia diz que, e você sabe disso, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O texto de Isaías é claro para dizer que, ao encarnar, quando o verbo se faz carne, ele toma forma humana. Mas já tinha pré-existência, já era filho. O filho unigênito de Deus. Gerado e não criado, dizem os credos, e é verdade. Acontece que Jesus, ao encarnar, ele toma forma de ser morrente. Mas qual era o título messiânico dele?
em que, no mesmo capítulo em que ele é anunciado como a grande dádiva de Deus, ele foi proclamado. Entre tantas coisas belas que são ditas em Isaías 9,14, Isaías 9,6, nós lemos que um dos seus títulos era Pai da Eternidade. Eu não tenho condições de parar aqui para estar explicando alguma coisa, falando qualquer coisa, ou tendo a pretensão de explicar sobre eternidade para você que é tão temporal quanto eu. O que eu entendo de eternidade? Nem eu, nem ninguém que surgiu antes de mim no planeta, e nem ninguém que surgirá muito depois que nós não estivermos mais nele, entenderá de eternidade. Somos temporais. Somos divididos em passado, presente e futuro. Não tem volta. Somos cronometrados. Não tem volta. Somos servos do tempo. Somos filhos do tempo. Somos escravos do tempo. Somos subprodutos do tempo. Contamos tempo. Então não entendemos de eternidade. Porque a eternidade é atemporal. Logo não tem princípio, meio nem fim. Não tem amanhã a eternidade. Ela é atemporal, está fora do nosso entendimento. A Bíblia diz que Jesus é o Pai disso, Pai da eternidade. Volto ao que eu comecei a dizer para que você possa me acompanhar. Somos seres morrentes. Por menos que pensemos na morte, aceitemos a morte, passamos por ela. Por mais que lutemos para que aqueles a quem amamos não morram, eles morrem. Nós os sepultamos e entramos em luto. Depois ficamos consolados, vamos convivendo com essa ausência. A trancos e barrancos. Mas a verdade é que faz parte de nós. Tente imaginar o significado de morrer para o Pai da eternidade. Ele encarna sabendo que nasce para morrer. E morte de cruz. Isso é outro detalhe. Então, quando a Bíblia diz que Deus demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, o que ele está dizendo é que Jesus, que desce da glória para as trevas inferiores, como Paulo nos diz em Efésios 5, ainda, e é isso que você encontra em Filipenses capítulo 2, se sujeita à morte, e morte de cruz. Ele tem que morrer. Deus não deixou seu filho na morte. É isso que a Bíblia diz. Mas o ressuscitou e então validou toda a sua obra. Mas acompanhe esse Cristo, Pai da eternidade, no Getsemane. E o que você encontra no Filho de Deus, Filho do homem, no Getsemane? Pai, se for possível, que este cálice passe de mim sem que eu o beba. Não é o morrer pelo qual ele estava clamando. Era a ira que o mataria. Esse é o detalhe. A ira do Pai o mataria. E foi ela que o matou na cruz. Então não era a morte na cruz como morte na cruz. Não era a morte como morte. Mas a causa da morte, a ira fulminante de Deus, que cai sobre todos os homens no planeta, caiu sobre ele. Só que é o que aprenderemos semana que vem, então eu estarei quase que me repetindo. A morte dele foi em nosso lugar substitutiva, logo, toda a ira caiu sobre um só. Entende? Aquilo que está espalhado sobre bilhões, multifacetado em bilhões, desceu sobre um único, e era o Filho de Deus. Pois bem, esta é a primeira coisa dos 3 elementos, o amor de Deus, porque ele estava perdendo seu filho, entregando seu filho, e morrendo também com ele ali, de certa forma, por conta do fato de que estava nos reconciliando em Jesus, sofrendo com seu filho, no sofrimento do seu filho. Pois bem, a segunda coisa, já considerei, então não vou gastar tempo em cima, mas eu preciso pontuar que é o segundo elemento dentre os 3 que ele traz à luz aqui para nós no versículo 6, que éramos fracos. O texto diz, quando éramos fracos, versículo 6, quando ainda éramos fracos. Como eu já passei por aí, eu não vou me repetir, mas é o segundo elemento importante desse nosso trecho.
que isso tudo aconteceu quando éramos fracos, ou seja, pecadores, ímpios, inimigos, os 3 títulos de que ele se serve aqui para nos definir. E isso então cria um impacto, isso cria então, realça em intensidade a prova do amor de Deus. Porque ele morreu pelos homens cuja coisa melhor, que é justiça, aos seus olhos é trapo de imundície. Ele morreu pelo réprobo, pelo opróbrio que éramos nós em nossos pecados. E aí, fracos, carentes de socorro. Esse socorro, o remédio, o socorro era a vida de Cristo para curar essa fraqueza. Mas o terceiro elemento, e ainda no versículo 6, então é terceiro na ordem em que eu os estou distribuindo para tornar mais didática a nossa abordagem. O terceiro elemento é quando ele diz, no devido tempo. Parece uma frase tão sem propósito ou sem sentido, não é? Mas ela é fundamental. Oh meu Deus, ela é eloquente demais. Ele diz assim, ó, de fato, no devido tempo. Meu Deus, não vamos deixar isso passar. Não pode passar. Temos de nos deter no significado desta sentença. No devido tempo. Entende? Se foi muito importante considerar, por isso que eu a pus como terceiro elemento, se foi muito importante considerar que Deus demonstrou o seu amor no fato de seu filho morrer por nós, e Deus demonstrou o seu amor no fato de seu filho morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, inimigos, é muito importante saber que isso teve um momento planejado, no devido tempo. Não foi acidente de percurso. Não. Não foi fatalismo. Não. E eu não estou me referindo somente à morte em si. O devido tempo envolve muito mais do que a morte. É Paulo quem vai falar isso para nós explicitamente em Gálatas 4:4. A encarnação do Filho de Deus. No devido tempo, abarca a ideia levantada por Paulo em Gálatas 4:4 de vindo à plenitude dos tempos. Lembra? O que diz Gálatas 4:4? Vamos tentar recordar. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Isso é o que diz Gálatas 4:4. Começa dizendo o quê? Na plenitude, mas vindo à plenitude dos tempos, é isso que diz Gálatas 4:4 na primeira linha, mas vindo à plenitude dos tempos, é exatamente a que Paulo se refere aqui em Romanos 5:6, no devido tempo. No devido tempo corresponde ao plenitude dos tempos de Gálatas 4:4. Por que é importante nós pararmos aí? Plenitude dos tempos. Porque isso nos diz, no devido tempo, nos diz que havia um compasso de espera orquestrado pela soberania divina. Meus irmãos, plenitude dos tempos, devido tempo, que eu estou chamando de compasso de espera orquestrado pela soberania divina, alude a uma condução de toda a história da humanidade para o momento exato do cenário em que este ato planejado na eternidade teria de vir à luz, teria de ser demonstrado, teria de ser provado, revelado, como diz o versículo 8 deste texto que lemos. Vamos pensar aqui juntos um pouquinho sobre, perdoe, esse significado do compasso de espera, devido tempo, ou plenitude dos tempos. Quero que você me acompanhe porque temos um texto que faz uma alusão indireta a isso aí. Esse texto é Efésios 3:10. Quando estudamos Efésios, passamos por ele. Mas vamos lá. Efésios 3:10, o texto diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Que linguagem é esta? Linguagem de eternidade. O que eu estou chamando de compasso de espera orquestrado pela soberania de Deus. O que Paulo está dizendo em Efésios 3,10? O que Paulo está dizendo em Efésios 3,10 é que os anjos, que deviam ter atentado para esse compasso de espera ao longo dos milênios, desde a queda, muito provavelmente, várias vezes, várias aqui, meu Deus, não tem como quantificar, sem entender o processo. Pedro diz que eles desejam bem atentar os anjos para as coisas que a igreja fala e prega e ensina. A história da redenção me parece o grande e trágico espetáculo terreno que tinha as hostes angélicas como plateia. Quantas vezes esses anjos atentaram para coisas que estavam acontecendo que somente milênios depois trariam sentido. Deus constrói um povo através de um homem chamado Abraão, e depois de construir esse povo através desse homem, faz com que esse povo todo vire escravo, cativo no Egito, lá dentro padeça 430 anos. Lá no meio desse contexto, 430 anos depois de cativeiro. Eles sabiam, eles viram, ouviram a promessa para Abraão. Foram lá vendo Deus visitar Abraão, falando tudo, programando tudo, dando vitórias a Abraão sobre reis, 18 reis. Viram lá Abraão adorando a Deus através de Melquisedeque, entregando os dízimos de suas conquistas. Assistiram todos aqueles grandes diálogos e de repente descobrem que esse povo que nasce da vontade de Deus, dentro da soberania de Deus, que vai se formando através de Abraão, agora quando já é um contingente de famílias, é levado cativo para o Egito, entra lá triunfantes e viram escravos. Prosperam, crescem, prosperam em quantidade, escravos. Ouviram Deus dizer e depois eles sairiam dali, daquele lugar, e iriam para uma terra preparada por Deus para eles. Mas foi a terra de onde eles vieram, então os anjos devem ter ficado confusos. Que confusão é essa? Tira daqui, bota ali, agora traz de volta e tem que expulsar quem ocupou o lugar lá para tomar de volta aquilo que eles tinham. Por que então foram para o Egito? Por que tiveram que ficar como escravos? Por que teve que passar 430 anos? Aí surge um homem lá no meio desse povo todo, que liberta esse povo, traz de lá a quem Deus se revela trazendo. Aí começa tudo. Tipologias, símbolos, sinais, alegorias, a lei. E aí eles começam a ver, Deus exalta aqui, pune ali, derruba nações, levanta civilizações, avisa através dos profetas que vem tal civilização, que vai esmagar aquele povo de novo, vai levar cativo, vai... Eles vão acompanhando isso ao longo dos séculos e dos séculos. Não se trata apenas de rolagem de tempo, se trata de apogeu de civilizações e desaparecimento total delas. Esses egípcios e a sua civilização ficaram completamente para trás. Mas quando Deus vai falar para eles sobre vida eterna, seus filhos, seu povo, vida eterna, ressurreição, ele já estava entendendo essa linguagem, não precisava ser desenhada. Afinal de contas, a civilização egípcia os ajudou a entender que havia uma vida após a morte, e os ajudou a entender que um corpo poderia ser preparado para não ficar decomposto, mumificações, porque eles esperavam que aquela pessoa voltasse à vida no seu corpo. Era o desenho de Deus, era a didática de Deus ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. O entendimento encolhido, apequenado, vai sendo dilatado na rolagem do tempo. E os anjos estão lá, assistindo aquelas coisas, vendo aquelas confusões, guerra que oprime, que leva, que escraviza. O povo que ele ama, de repente, está levando pancada porque ele traz alguém aqui, chamado meu servo Ciro, que os escraviza, que os prende, que tal, que pega os babilônios. Depois ele vai lá e pune os babilônios, que bateu neles. Que confusão!
E o tempo vai passando, as civilizações vão surgindo e vão desaparecendo. Desapareceram os egípcios, aí desaparecem os assírios, e no lugar dos assírios vem os medo-persas, e depois. E vai se levantando, gente. Aí de repente, alguém lembra, e esse alguém se chama Daniel, que Deus mostrou a ele, à beira lá do rio, em Babilônia, que uma civilização, através de um homem com uma velocidade como um leopardo de 4 asas, vai tomar posse do mundo, vai conquistar, e vai passar rapidinho, mas vai deixar um imenso legado. Esse homem se chama Alexandre o Grande, ímpio, tão ímpio, quanto o seu vizinho ali do outro lado que bate o tambor. Mas Deus o levanta, e através dele, constitui uma cultura universal, a cultura grega, ou a cultura dos gregos através dos macedônios, a língua grega que se torna uma língua universal, e aí Deus vai e começa a jogar suspiros de luzes aqui e ali, através de mulas humanas chamadas filósofos. Aí se levanta Sócrates, se levanta Platão, aí alguém vem com a ideia de há uma razão no mundo, um verbo que torna todas as coisas verdadeiras, o Logos. E essa linguagem se torna fluente, cátedra, e desce aos porões, às cozinhas, aos fundos do quintal, a criancinha que está ali, o judeuzinho, ele também está aprendendo que existe um Logos. Quando João olha para o Filho de Deus, ele diz, esse é o Logos, é o verbo que se fez carne. O que eu estou querendo dizer a você com isso? Que a plenitude dos tempos não significou apenas que chegou o momento de se cumprir as profecias e que Jesus teria que nascer em Belém de Judá, que entraria nela sentado no jumentinho, que teria vindo um dia lá do Egito também, trazido do Egito para cumprir várias profecias. Aí porque as profecias estavam dizendo isso, e se se cumprissem, que não se cumpriam. Eles esperaram por esses cumprimentos centenas de anos. A questão está no momento do cumprimento. O tempo estava pronto para que pudesse acontecer. O cenário estava preparado, todo o cenário. Tempo suficiente para desenvolver esse drama da redenção do pecador através da didática da história, conduzida na formação do povo hebreu, de toda essa tipologia, símbolos redentivos, sacrifícios, o tabernáculo, depois o templo, os cordeiros imolados, intercurso nas civilizações, adestrando o entendimento humano para entender e recepcionar a consumação da solução do problema do pecado diante de sua face. E aí, a construção de todo um cenário propício à recepção desse advento foi conduzida por Deus, onde contaram as civilizações com suas línguas, cultura, filosofia e influências diversas. Quando o terreno estava pronto, plenitude dos tempos, tempo maduro, Deus encarnou, o verbo se fez carne, aleluia. E então, nos versos 9 a 11, ele vai nos posicionar como os protagonistas beneficiários desse drama real com um final feliz. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus, de que eu falei no início. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, inimigos são reconciliados, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Sim. Reconciliados pela morte, mas pela vida que emergiu da ressurreição, ele nos levanta também como filhos. Então, muito mais do que reconciliados, nós fomos agora integrados à família, à pessoa de Deus. Nós estamos sendo trabalhados para sermos semelhantes a ele, é o que a Bíblia diz. Este é o grande projeto redentor e transformador elaborado nos dias da eternidade. Não apenas isso, ele diz no versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Que linda essa linguagem, vamos a ela. Então estamos dizendo, ele nos posiciona como os protagonistas beneficiários desse drama que tem esse final feliz, é a nossa justificação. Então tudo foi realizado a preço do sangue justo de Cristo para sermos o quê? Justificados.
acertados com Deus, é isso que significa, na oferta da reconciliação por meio de Cristo. Então aqui, o Filho de Deus é apontado como preço pago e o meio conciliatório. Ou seja, o ponto de encontro. Jesus é o preço e o ponto de encontro. Jesus é dado para nos resgatar e Deus se dá nele, nos chamando junto. Vem cá, eu estou aqui, vamos nos encontrar na pessoa do meu filho. Ele é então o ponto de encontro, o meio conciliatório, o mediador, o intercessor também para favorecer essa reconciliação. Por isso, os termos aludidos neste capítulo são tão próprios a esse arcabouço doutrinário, meus queridos. Começa com paz, versículo 1, depois temos repetidamente reconciliação, aí temos o termo inimigos, que tem tudo a ver com reconciliação, pecadores, que tem tudo a ver com justificação. São termos próprios, não são termos meramente técnicos, não são termos advocatícios, não. São termos próprios para falar de um plano bem elaborado. São termos que estão jungidos uns aos outros para falar de uma única ideia, que é o plano de resgate, o plano transformador. Percebe como nós não podemos ouvir a história da salvação de forma minimizadora, superficial. Ela é rica demais, ela é gloriosa demais, ela tem o tamanho da glória do que foi feito para que ela acontecesse. Ela é profunda, ela não tem a ver com aquilo que está aí na mente até de crentes desavisados, do tipo, bastava Deus perdoar. Tem gente que fala isso, gente, dentro de igreja evangélica. Bastava Deus perdoar, ele perdoou. Ele perdoou, acabou o problema, não precisava. Eu ouvi um cristão, professor de escola dominical, quando decaiu, chegar para mim e dizer: por que a gente tem que crer nisso, aceitar isso? Deus teve que matar o filho dele para que nos perdoasse? Para que fôssemos perdoados? É aonde se chega quando você empresta a sua mente à apostasia. É onde se chega quando você faz uma confissão superficial, sem viver o que Paulo chamou de arraigados e alicerçados em amor. É onde se chega. Por isso é preciso perceber que o plano da redenção não foi coisa pequena, simples e fácil. Não se trata apenas de algo que Deus, no estalar de dedo, como se fosse um mágico divino, resolvesse. Não. A partir do momento em que o homem cai, lembre-se de que Deus o aponta como estando perdido, porque pergunta: onde estás? Aonde você consegue conceber que um Deus onisciente entra no espaço que ele criou pelo poder da sua palavra, cujo milímetro quadrado ele conhece, vai perguntar ao homem que ele tinha feito a sua imagem e semelhança: onde estás? Sabe o que significa a pergunta de Deus em Gênesis? Onde estás? Cadê o Adão que eu criei? Onde está aquele que eu criei, a minha imagem e semelhança? Onde estás? Também significa: você fugiu da minha presença. Eu não te acho mais. E aí o que aconteceu ali? Você lembra? Você lembra? Você lembra que esse homem e essa mulher se deram conta de uma coisa, uma fealdade chamada nudez? E aí pegaram folhas de parreira, de figo, sei lá, parreira, e teceram umas roupas para cobrir a nudez. Estava um com vergonha do outro, vendo tendo uma visão com uma conotação moral que era desnecessária antes. Quem te mostrou que tu estavas nu? Eu vi que eu estava nu e me escondi quando ouvi a tua voz. O homem continua fazendo isso ao longo dos milênios e milênios. Está sempre se escondendo de Deus, porque sabe que diante de Deus ele fica exposto. Ele está exposto, ele quer encobrir algo para se proteger. Aí o que Deus fez? É a terceira vez que eu pergunto, lembra? Deus teceu uma vestidura de pele de cordeiro.
preciso explicar que ali ele começou a apontar como ele resolveria o problema. Um ser vivo foi morto para resolver o problema da nudez do homem diante de Deus. Ali começou o sacrifício do cordeiro. No momento em que Deus aceita que esse cordeiro morra para aliviar a vergonha de Adão, ele já sabia o que isto ia significar na plenitude dos tempos. Eu virei aqui a vocês. Eu vou encarnar como meu próprio filho, para que vocês possam ser filhos. Então eu virei como filho, para que vocês possam ser filhos. E vou morrer como esse cordeiro, para resolver esse problema entre nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ressaltamos como ênfase Paulo nos dirigir como gratos adoradores. Quando ele diz aí, também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Sim, é o meu cordeiro, o cordeiro que me cobriu, que me substituiu diante do meu Deus, que hoje, por causa desse mesmo cordeiro, é o meu Pai. Quando ele era o ofendido, e tinha tudo contra nós, ele realizou tudo a nosso favor. Nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daqui, a partir do versículo 12, ele começa a desfiar os bastidores enigmáticos do drama da justificação, dos versos 12 ao 21. Aí ele vai nos mostrar causa, necessidade, propósito e solução para o problema que separava o decaído do Deus eterno, justo e santo. Mas é assunto do nosso próximo estudo, e eu aguardo você quinta-feira, em nome do Senhor Jesus, dia 18, para juntos estarmos estudando a parte 20 de Romanos, fechando o capítulo 5, e aí retomaremos em 2026, querendo Deus. Muito obrigado por sua participação. E dou glória a Deus por ter vocês como vidas que se prestam a, com fome e sede, querer estudar e se aprofundar nessa palavra. Nem sempre eu consigo estar respondendo, meus queridos, as perguntas que são lançadas aí durante o estudo. Fico devendo a você resposta. Dei uma resposta ligeira aí a Fátima, mas não posso responder a cada um. Você imagine, temos cerca de 400 pessoas, vocês é que aparecem aí, mas imagine se os outros aí começam a ver eu respondendo a cada um e começarem a fazer perguntas, vão ficar todos frustrados. Gostaria de poder estar respondendo a Rosinha, respondendo ao João Alberto, merecem toda minha honra e respeito, mas não posso fazê-lo. Não dá, não tem espaço, e também eu não posso abrir esse precedente por conta da multidão de gente que gostaria também de estar fazendo perguntas. Não estamos aqui num debate, é uma exposição, não é? Então, eu sei que a própria exposição traz a resposta. Amém? Deus te abençoe, te fortaleça. Estejamos juntos domingo com a palavra de Deus às 17h30. Obrigado por sua companhia. Deus te abençoe. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Desde Portugal aí, participando conosco, me honra muito. Deus te abençoe. Irmão Felipe.